Olá, prezados. Continuando em conteúdos de imunologia, então para a segunda VC nós vamos iniciar com um conteúdo referente a processo inflamatório. A aula vai se basear em dois momentos. Inicialmente eu irei falar sobre os aspectos gerais da inflamação, com enfoque na inflamação aguda, e fecharemos com a inflamação crônica. Então, quando a gente fala de inflamação, ela pode ser conhecida como inflamação ou flogose, tá? Sendo que a palavra inflamação deriva do latim inflamare e do grego flogos, que quer dizer pegar fogo, tá? Que está associado exatamente a uma característica de uma reação inflamatória, que é o aumento da temperatura, como a febre. Então, um conceito sobre inflamação: a inflamação é uma reação dos tecidos a um agente agressor, caracterizada morfologicamente pela saída de líquidos e células do sangue para o interstício. Então a gente vai ver daqui a pouco que as alterações teciduais visualizadas durante um processo inflamatório, essas alterações são caracterizadas principalmente pela saída de líquido, que chamamos de exsudação plasmática. Então, o líquido que sai dos vasos e infiltra o tecido, acumula no tecido, nós chamamos de plasma. É o plasma, na verdade, que é a parte líquida do sangue. Então, nós vamos ter uma exsudação plasmática, bem como uma saída de células dos vasos que irão infiltrar o tecido, que vai ser a exsudação celular. Essas células são os nossos leucócitos, principalmente neutrófilos e macrófagos, quando a gente fala de inflamação aguda. Então, o presente esquema ele faz uma abordagem geral de todo o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório ele inicia, obviamente, devido à presença de um agente inflamatório. Então, esse agente inflamatório pode ser um agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um euminto, ou mesmo pode ser qualquer outro estímulo, como radiação, uma substância corrosiva, ou mesmo um processo necrótico, tá? Então, como nós visualizamos no artigo de inflamação em doenças neurodegenerativas, logo no início do artigo ele cita justamente isso, que um processo inflamatório ele pode ser iniciado por vários estímulos, né? Então, esse agente inflamatório ele vai estimular inicialmente os fenômenos irritativos, tá? Esses fenômenos irritativos são fenômenos alternativos, que irão se caracterizar pela produção e liberação de mediadores, que inicialmente serão os mediadores químicos pró-inflamatórios. Então, esses mediadores, uma vez que eles serão produzidos, dentre eles, por exemplo, a histamina, né? Então, esses mediadores serão produzidos e liberados no tecido, desencadeando algumas alterações teciduais características da inflamação. Então, esses mediadores irão ocasionar fenômenos vasculares. Que fenômenos vasculares são esses? Vasodilatação, por exemplo, ou o aumento da permeabilidade vascular, tá? Então, essas alterações vasculares elas estão relacionadas com o calor, que é o aumento da temperatura local no tecido inflamado, ou mesmo o rubor, que é a vermelhidão visualizada, apresentada no tecido inflamado. Bem como esses mediadores pró-inflamatórios, eles irão causar alterações que irão aumentar a sensibilidade das terminações nervosas teciduais, levando à presença da dor. Ou esses fenômenos, esses mediadores pró-inflamatórios,
irão desencadear o que nós chamamos de fenômenos exudativos, que é a passagem, a saída tanto do plasma quanto de células inflamatórias. O plasma, que é a parte líquida do sangue, irá se acumular no tecido, tá? Causando um inchaço, um edema, que também é conhecido como tumor. Então, o calor, rubor, dor e tumor são os sinais cardinais da inflamação, que posteriormente Virchow adicionou um quinto sinal cardinal, que é a perda de função. Então, Virchow atribuiu a perda de função tecidual durante o contexto da reação inflamatória. Então, ele diz que o tecido inflamado perde a sua função. Esses mesmos mediadores inflamatórios irão desencadear o que nós chamamos de fenômenos resolutivos. Esses fenômenos resolutivos são caracterizados pela cura por reabsorção do exudato e regeneração. Reabsorção do exudato, esse exudato é justamente o plasma que acumulou no tecido, então esse plasma será reabsorvido, com posterior regeneração tecidual. Ou esses mediadores irão desencadear fenômenos reparativos, caracterizados pela cura por cicatrização. Então, o que vai determinar um processo regenerativo ou cicatricial pós-inflamação é o tipo de estímulo inflamatório, a extensão do dano que foi causado no tecido, no órgão, ou mesmo o tipo de tecido que sofreu o dano. Agora, a partir do momento em que esse agente inflamatório ele não é nem destruído nem neutralizado, nós vamos ter o estabelecimento de um processo inflamatório crônico. Então, nós vamos ter uma inflamação crônica que é persistente. Então, são meses, anos, né? E quando a gente fala de inflamação crônica, o principal processo de cura se dá por cicatrização, mais especificamente fibrose. Então, nesse esquema, nós visualizamos o passo a passo relativo a um processo inflamatório. Então, imaginem se nós não tivéssemos esse mecanismo inato chamado de inflamação. Então, teríamos infecções em que essas infecções apresentariam um desenvolvimento descontrolado, uma vez que não haveria uma resposta inflamatória, uma resposta inata que levasse à contenção dessa infecção. As nossas feridas, elas não apresentariam cicatrização, então não chegaria a um processo de cicatrização. Posteriormente, no semestre que vem, vocês irão visualizar que um processo cicatricial, a formação de uma cicatriz, ela depende inicialmente de um processo inflamatório. Então, inflamação e cicatrização são processos que estão interligados. E a destruição de órgãos atacados, essa destruição seria permanente. Então, vejam a importância de uma reação inflamatória. Quando a gente fala de inflamação aguda, a inflamação aguda apresenta algumas características. Por exemplo, ela inicia rapidamente, tá? Então cerca de segundos ou minutos. Então, um trauma, por exemplo, então ao ocorrer um trauma, no local do trauma, em questão de poucos minutos, o processo inflamatório já é ativado, já inicia. Entretanto, a duração da inflamação aguda é uma duração curta, alguns minutos, horas ou poucos dias. Quanto à exudação de fluidos e proteínas plasmáticas, ocorre essa exudação de fluidos, bem como proteínas plasmáticas. É só a gente lembrar que quando a gente fala de plasma, é a parte líquida do sangue
contendo proteínas, que são as proteínas plasmáticas, dentre elas, por exemplo, o fibrinogênio. Então, a saída desse fluido rico em proteína vai caracterizar um edema, inchaço. Bem como na inflamação aguda, nós vamos observar a migração de leucócitos. Essa migração leucocitária dará origem ao que nós chamamos de infiltrado leucocitário, que quando a gente pensa em inflamação aguda, esse infiltrado leucocitário é caracterizado principalmente por neutrófilos, sempre ressaltando o predomínio de leucócitos durante o processo inflamatório agudo se dá por neutrófilos. Não quer dizer que outros leucócitos não sejam encontrados nesse infiltrado. Então, seguindo um passo a passo de um processo inflamatório, então nós temos inicialmente o que nós chamamos de fenômenos irritativos. Esses fenômenos irritativos, eles serão desencadeados, obviamente, a partir da presença de um estímulo inflamatório, de um agente inflamatório. Então, aqui como exemplo, nós temos o LPS, lipopolissacarídeo, que vocês já conhecem, que são PAMPs, padrões moleculares associados ao patógeno. Então, o LPS é um PAMP que está presente, por exemplo, na parede bacteriana. Mas nós temos também os DAMPs. Lembra lá dos DAMPs? Padrões moleculares associados ao dano. Tá? Então, tanto os PAMPs quanto os DAMPs serão reconhecidos por receptores celulares específicos. Né? Então, lembra lá, por exemplo, dos receptores do tipo Toll-like. Né? Então, esses receptores que estão em nossos leucócitos irão reconhecer tanto os PAMPs quanto os DAMPs. Tá? A partir de então, desse reconhecimento molecular, dessa interação molecular entre os receptores dos nossos leucócitos e moléculas como os PAMPs e os DAMPs, nós teremos como consequência a indução e liberação de mediadores que desencadeiam os demais fenômenos inflamatórios. Então veja que é um passo a passo. A presença do agente inflamatório é o gatilho para iniciar os demais fenômenos inflamatórios. Obviamente que esse gatilho ele só vai funcionar se ocorrer reconhecimento, né? Reconhecimento através de receptores leucocitários. Sendo que os DAMPs, eles funcionam como são conhecidos como alarminas ou moléculas sinalizadoras de agressão. Então lembra que esses DAMPs, eles estão localizados internamente em nossas células. Se a célula está íntegra, esses DAMPs não serão externalizados. A partir do momento em que o tecido sofre um dano, a célula sofre um dano, esses DAMPs internalizados serão expostos no tecido, funcionando como moléculas de alarme. Elas sinalizam que o tecido está sofrendo uma agressão. Aqui, só para constar, né, exemplos de PAMPs, exemplos de DAMPs. Tá? Então, esses PAMPs, esses DAMPs irão desencadear os fenômenos irritativos, né? Então, como PAMPs, nós temos RNA, DNA do vírus, LPS, flagelina, proteoglicanos, conteúdo CpG do DNA de bactérias, né? Então, quando a gente fala de fungos, nós temos os poliglicanos. Quando nós falamos de protozoários, nós temos as glicoproteínas. Quando nós falamos de eumintos, nós temos as proteases. Então, esses exemplos aqui são exemplos de PAMPs. Vejam que são direcionados para cada agente infeccioso, para cada patógeno. Tá? Então, esses PAMPs e esses DAMPs
serão reconhecidos pelo arsenal de receptores dos nossos leucócitos. Então aqui nós temos, por exemplo, os TLRs, que são os receptores do tipo Toll-like. Temos receptores do tipo NOD e por aí vai. Então esses receptores celulares, receptores leucocitários, reconhecem esses pumps, reconhecem esses dumps, e a partir de então eles começam a produzir e liberar mediadores inflamatórios. Então o processo inflamatório ele vai o quê? Progredir. Nós temos, como visualizado aqui nesse quadro, vários mediadores inflamatórios. Então nós vamos observar uma grande riqueza de mediadores inflamatórios, as células que produzem esses mediadores e as funções. Então, destacando aqui alguns, por exemplo, nós temos a histamina, que é um mediador químico inflamatório muito famoso, muito disseminado. Então, a histamina ela é produzida por mastócitos, basófilos ou plaquetas. Qual a função da histamina? Ela é uma vasodilatadora e aumenta a permeabilidade vascular. Daqui a pouco nós veremos quais vão ser as consequências dessa vasodilatação e desse aumento da permeabilidade vascular. Nós temos aqui também outro mediador muito conhecido, são as prostaglandinas. As prostaglandinas são produzidas por mastócitos e outros leucócitos. Qual a função das prostaglandinas? São moléculas vasodilatadoras, estão associadas à dor e à febre. E os leucotrienos. Leucotrienos também são mediadores produzidos por mastócitos, leucócitos, que funcionam como moléculas estimuladoras do aumento da permeabilidade vascular, quimiotaxia, daqui a pouco veremos o que é esse estímulo quimiotático, adesão e ativação de leucócitos. Então, esse esquema aqui ele aborda justamente esses mediadores inflamatórios e suas respectivas funções. Então, aqui eu destaco novamente as prostaglandinas. Então, veja que as prostaglandinas, bem como o NO, que é o óxido nítrico, são moléculas que exercem uma função de vasodilatação, levam à vasodilatação arteriolar. Essas mesmas prostaglandinas, como algumas citocinas, como a interleucina 1, interleucina 6 e o TNF, fator de necrose tumoral, esses mediadores inflamatórios são responsáveis pela febre. Então, esses mediadores, essas citocinas aqui, por exemplo, interleucina 1, 6 e TNF, são citocinas, são aquelas moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico que irão até o nosso hipotálamo. Lá no hipotálamo irão agir sobre as células hipotalâmicas. Essas células irão produzir prostaglandinas. Essas prostaglandinas vão desregular o termostato fisiológico lá do hipotálamo, levando à febre. Essas mesmas prostaglandinas elas desencadeiam o processo de dor. Então, nesse contexto ainda dos fenômenos irritativos, vamos fazer uma abordagem direcionada para os medicamentos anti-inflamatórios. Então, qual a função básica de um anti-inflamatório? De forma bem simples, é conter, diminuir, bloquear a reação inflamatória. Essa inflamação, primeiramente, quando a gente pensa em inflamação, é um mecanismo imune inato, benéfico, obviamente, só que nós temos que ter em mente, como até foi falado e abordado no artigo, que a inflamação é um processo benéfico, só que tem que ter um início e um fim. E esse intervalo de tempo não pode ser muito prolongado. Lembrem que eu enfatizei que, enquanto ocorre inflamação, ocorre dano tecidual.
Então, se esse processo inflamatório ele perdurar por muito tempo, ele se perpetuar, o dano tecidual também está ocorrendo. Então, por isso que nós entramos com medicamentos anti-inflamatórios. Tá? Então, aqui o medicamento bem difundido, que é o ibuprofeno. Tá? Então, o ibuprofeno ele é indicado para febre, dores leves e moderadas, associadas a gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente. Então, vejam, são várias as indicações de um ibuprofeno. Agora, a pergunta: como um anti-inflamatório age? Então, tomando como base aqui o ibuprofeno ele é derivado do ácido fenilpropiônico, tá? E a sua função básica é essa aqui, ó, inibir a síntese das prostaglandinas, tá? Então, qual é o raciocínio? Se eu inibo esse mediador inflamatório chamado de prostaglandina, obviamente que esse medicamento terá uma ação analgésica, ou seja, contra a dor, e antipirética, agindo na febre, no controle da temperatura. Voltando, lembrem que as prostaglandinas elas são responsáveis por desencadear a febre durante uma inflamação aguda, bem como a dor. Então, se o medicamento inibe a produção de prostaglandinas, automaticamente a dor será inibida e a febre também será inibida. Tá? Agora, como que ocorre essa inibição das prostaglandinas? No caso aqui do ibuprofeno, não só do ibuprofeno como outros anti-inflamatórios, eles vão agir nessa enzima chamada de ciclooxigenase, a COX. Tá? Então a COX é uma enzima produzida, por exemplo, durante uma inflamação aguda. A COX é responsável pela produção de prostaglandinas. Então o mecanismo ele é um efeito em cascata. Se o medicamento inibe a ação da ciclooxigenase, da COX, automaticamente ela vai diminuir ou inibir a síntese de prostaglandinas. Inibindo a síntese de prostaglandinas, o indivíduo vai ter uma redução na sua temperatura corporal, controle da febre, ou mesmo um controle da dor, diminuição da dor. Continuando nesse passo a passo do processo inflamatório agudo, então já vimos que para ocorrer a inflamação aguda, teremos que ter um agente inflamatório. Esse agente inflamatório será reconhecido pelos receptores dos nossos leucócitos, caracterizando os fenômenos irritativos. Esses leucócitos irão produzir mediadores pró-inflamatórios, como prostaglandinas, histaminas, citocinas, como interleucina 1, interleucina 6, TNF. Então, todas essas moléculas são mediadores que irão desencadear o prosseguimento da reação inflamatória aguda. Então, nós veremos agora que conforme avança o processo inflamatório agudo, nós vamos ter alterações vasculares. Tá? Então, a inflamação aguda é uma resposta rápida a um agente agressor, encarregada de levar mediadores de defesa do hospedeiro, leucócito, bem como proteínas plasmáticas ao local da lesão. Então, esses fenômenos vasculares, eles possuem 3 componentes principais. Quais são? Alterações no calibre vascular. Esse detalhe é importante. Quando eu penso em inflamação aguda, eu penso que o tecido sofrerá alterações vasculares na sua microcirculação. Então, nós vamos observar o processo de alterações no calibre vascular. Essas alterações são caracterizadas por
vasodilatação. Tá? Vasodilatação. Então, quando eu falo em alterações no calibre do vaso, eu estou falando em vasodilatação. Histamina, óxido nítrico são moléculas vasodilatadoras. Tá? O outro componente desses fenômenos vasculares são alterações na estrutura da microcirculação. Então, são alterações estruturais nos vasos. Que alteração é essa? O que nós conhecemos como aumento da permeabilidade vascular. Então, o vaso ele fica mais permeável à saída, tanto de plasma, que é a parte líquida do sangue, quanto de células, que são os leucócitos. E uma vez que esses leucócitos saem, eles vão migrar. Então, vai ocorrer uma migração desses leucócitos da microcirculação local, tá? Ocorrendo um acúmulo leucocitário no foco da lesão e ativação desses leucócitos. Então, esses leucócitos serão deslocados até o local onde iniciou a inflamação, conhecido como sítio inflamatório. O esquema seguinte, o presente esquema, ele aborda justamente essas diferenças na microcirculação de um tecido normal, bem como de um tecido inflamado. Então, vejam que aqui nós temos um esquema de uma microcirculação. Quais são os componentes de uma microcirculação? A microcirculação é formada por arteríolas, que são ramos menores, são vasos menores, caracterizados por circulação de sangue rico em oxigênio. Essas arteríolas darão origem a vasos ainda menos calibrosos, que são os capilares, e esses capilares darão origem a vasos chamados de vênulas. Tá? Então, arteríolas, capilares e vênulas formam o que nós chamamos de microcirculação. Então, vejam que no presente esquema, fora dos vasos que compõem a microcirculação, nós temos uma matriz extracelular, que é tecido conjuntivo de sustentação, rico em fibras de colágeno, e nessa matriz nós encontramos de forma ocasional, em menor quantidade, alguns leucócitos que são residentes já do tecido. Então, aqui no esquema nós visualizamos a presença de alguns linfócitos, bem como de macrófagos. São células residentes do tecido. Uma vez que o tecido encontra-se inflamado, nós vamos observar as duas alterações vasculares que eu comentei ainda há pouco, que é a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Então, nós observamos aqui que no lado das arteríolas, no componente das arteríolas, nós observamos uma dilatação, uma vasodilatação arteriolar. Tá? Então, vejam, se o vaso dilata, obviamente que ocorrerá um aumento no fluxo sanguíneo local. Né? Esse aumento do fluxo sanguíneo local vai ser responsável pelas duas características típicas de uma reação inflamatória aguda, que é a vermelhidão ou rubor, ou também conhecido como eritema, e o calor. Tá? Então, a vasodilatação irá aumentar o fluxo sanguíneo local, levando a vermelhidão local, bem como ao aumento de temperatura local. Tá? Nós observamos também aqui na presente figura, pela presença dessas setas, elas estão caracterizando justamente o extravasamento e deposição de plasma e proteínas. Tá? Então, o que nós estamos observando aqui? O que nós conhecemos como aumento da permeabilidade vascular. Então, vejam que nesse local o vaso fica mais permeável à saída
de plasma rico em proteína. Esse plasma irá acumular no tecido, levando ao edema, também conhecido como inchaço ou tumor. Então veja que nós temos aqui os 3 sinais típicos, os sinais cardinais de um processo inflamatório. E visualizamos também no presente esquema a emigração de leucócitos. Então veja que aqui ocorre a saída, nós estamos visualizando a saída de leucócito dos vasos do componente vascular para o tecido. Então vejam que esses leucócitos, aqui no caso são neutrófilos, eles irão infiltrar o tecido, irão migrar pelo tecido, formando o que a gente chama de infiltrado leucocitário. Tá? Então, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, saída de plasma, saída de leucócito. Basicamente, isso é o resumo de um processo inflamatório agudo. Tá? Então, esses leucócitos, como eu falei, irão migrar pelo tecido e acumular no local da lesão. Então, nós observaremos no local da lesão a formação de um grande exército leucocitário. E esse local da lesão nós podemos chamar de sítio inflamatório. Continuando, nós vamos observar o que chamamos de fenômenos exudativos. Esses fenômenos exudativos são caracterizados pela saída de células, bem como a saída de plasma. Sai célula, sai plasma dos vasos, isso caracteriza o que nós chamamos de fenômenos exudativos. Tá? Então, durante um processo inflamatório, nós iremos visualizar a presença do que conhecemos como exudato plasmático. Esse exudato plasmático, ele é caracterizado pela presença de proteínas derivadas do plasma. Tá? A palavra exudação deriva da palavra exudare, que quer dizer passar através de. Então, tanto os leucócitos, as células, quanto o plasma irão passar através da parede vascular. Nessa microscopia óptica, nós visualizamos nitidamente a presença de um vaso extremamente dilatado. Então, nós observamos aqui uma intensa vasodilatação. Tá? Vejam que esse vaso ele está com um grande acúmulo de hemácias. Tá? Então, essas estruturas com essa coloração rosa são hemácias. Então, vejam que elas estão acumuladas aqui no vaso. Isso caracteriza o aumento do fluxo sanguíneo local. Tá? E visualizamos também dentro do vaso alguns leucócitos. Alguns leucócitos estão mais centralizados e outros que já estão próximos da parede vascular, justamente estão se preparando para passar por essa parede e infiltrar no tecido. Tá? Então a gente já vê aqui que fora do componente vascular a presença de vários leucócitos, tá? Que em algum momento já estiveram dentro do vaso. Tá? A presente figura ela exemplifica de forma bem característica um processo inflamatório agudo num tecido pulmonar. Tá? Então, nós visualizamos aqui na figura 3 momentos durante um processo inflamatório agudo no pulmão. Então, a gente vê inicialmente no esquema A, na figura A, um pulmão normal. Tá? Então, a gente vê aqui a parede
dos alvéolos pulmonares. Então, aqui o espaço alveolar, tá? Espaço alveolar, parede dos alvéolos pulmonares, que são aquelas estruturas saculares por onde ocorre a troca gasosa, oxigênio e gás carbônico. Tá? Então, visualizamos aqui claramente um tecido pulmonar sadio, normal, espaço alveolar sem infiltrado leucocitário, parede alveolar normal. Tá? Então, nós visualizamos pulmões normais, vasos sanguíneos delgados. Tá? Essa palavra delgado é sinônimo de vasos finos. Tá? Então, esses vasos delgados eles estão presentes nos alvéolos pulmonares e não visualizamos a presença de células aqui no espaço alveolar. Tá? Quando nós vamos para a figura B, nós já observamos uma característica bem nítida quando ocorre a comparação com a figura A. Tá? Justamente a nítida visualização de vasos dilatados. Tá? Então, a gente visualiza aqui uma intensa vasodilatação. Tá? Então, vejam que a parede, os vasos anteriormente delgados, vasos bem delgados que não conseguíamos nem visualizar, durante o processo inflamatório, eles sofrerão vasodilatação, tá? E aumento do fluxo sanguíneo local. Tá? E esse sangue irá acumular. Então, nós visualizamos aqui nitidamente vasodilatação. Tá? Então, na figura B, congestão dos vasos sanguíneos. Tá? Essa congestão é caracterizada pelo acúmulo de hemácias. Tá? Então, a gente visualiza aqui, ó, parede dos alvéolos, vasos dilatados. Tá? Vasos dilatados, vasos dilatados. A gente visualiza por essa cor avermelhada. Tá? E sem células. Tá? Não visualizamos células ou um pequeno infiltrado leucocitário dentro do espaço alveolar. Agora, quando nós vamos para a figura C, nitidamente outro componente da inflamação aguda está em grande quantidade. Tá? Então, a gente vai observar a presença de um grande número de leucócitos no alvéolo pulmonar. Tá? Então, aqui já é o componente celular. Então, o que a gente visualiza? Parede dos alvéolos, né? Então, essa parede alveolar ainda com vasodilatação. Tá? E agora, nitidamente, nós visualizamos dentro do espaço alveolar um considerável infiltrado leucocitário. Tá? Então, visualizamos nitidamente esse infiltrado leucocitário aqui. Tá? Isso caracteriza um processo inflamatório agudo potente dentro do pulmão, do espaço pulmonar, do parênquima pulmonar. No presente esquema, nós visualizamos a presença, o esquema que aborda nitidamente como é que ocorre o processo de uma inflamação aguda, tá? Com todos os seus fenômenos exudativos. Então, nós visualizamos aqui uma excitação celular. No esquema, visualizamos aqui um neutrófilo. Tá? Vejam que esse neutrófilo ele começa a expressar moléculas em sua membrana, como glicoproteínas, no caso aqui uma glicoproteína chamada de cialil-X, tá? E bem como moléculas de integrina, tá? Que são moléculas que inicialmente apresentam uma baixa afinidade de ligação. Tá? Durante a inflamação, ou melhor, durante o fluxo sanguíneo normal de um vaso,
os nossos leucócitos, eles fluem no fluxo de uma forma mais centralizada, tá? Como a gente observa aqui, tá? Durante a inflamação, esses leucócitos sofrerão um deslocamento para a margem do vaso. Então a gente visualiza aqui a parede do vaso. Vejam que a parede do vaso é formada por essas células achatadas, que nós denominamos de células endoteliais, tá? Então aqui são as células endoteliais. Essas células endoteliais formam a parede do vaso, que é chamada de endotélio. Então vejam que ao se deslocar para a margem do vaso, que nós chamamos de marginação leucocitária, esse leucócito ele entrará em contato com alguns receptores endoteliais, como aqui nós visualizamos a P-selectina e a E-selectina. São moléculas endoteliais expressas durante a inflamação, tá? A ligação que o cianil-Lix do leucócito irá desempenhar com a E-selectina da célula endotelial é uma ligação de baixa afinidade. Por ser uma ligação de baixa afinidade, o sangue irá continuar passando. Então nós vamos continuar a visualizar, obviamente, o fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo irá deslocar esse leucócito, uma vez que a ligação entre o cianil-Lix e a E-selectina é uma ligação de baixa afinidade, uma ligação fraca. Então esse leucócito irá girar, rolar pela parede endotelial. Nós chamamos de rolamento leucocitário. Até que irá ocorrer a ativação de integrinas, tá? Essas integrinas são moléculas presentes na parede do leucócito. Essas integrinas posteriormente irão desempenhar uma ligação de alta afinidade, tá? Essa ligação de alta afinidade com as moléculas endoteliais, por exemplo, ICAM1, né, irá aprisionar esse leucócito à parede endotelial. Esse aprisionamento é chamado de adesão. Então nós vamos observar aqui a adesão leucocitária. Nesse contexto da adesão leucocitária, o leucócito vai preparar-se para a passagem pela parede vascular, né? Então, essa preparação ela se dá basicamente por uma mudança de morfologia celular. Então, vejam que o neutrófilo irá mudar sua morfologia. Essa mudança de morfologia irá viabilizar a passagem do leucócito pela parede vascular, num processo chamado de diapedese. Uma vez que esse leucócito sai do vaso e cai no tecido, ele será deslocado até o que nós conhecemos como sítio inflamatório, que é o local onde iniciou a inflamação. Esse direcionamento ele será viabilizado por moléculas chamadas de quimiocinas, tá? Então essas quimiocinas elas serão produzidas e liberadas no tecido próximo do sítio inflamatório. Então essas moléculas irão atrair esse leucócito até o sítio inflamatório. Foi o que nós visualizamos em uma questão lá do artigo referente à inflamação em doenças neurodegenerativas. Nós teremos uma atração química, um deslocamento químico,
um transporte químico. Quem vai viabilizar esse transporte químico? As quimiocinas. Esse transporte químico nós conhecemos como quimiotaxia, tá? Quimiotaxia, transporte químico. Vejam aqui, interessante, é a produção e liberação de TNF-alfa e interleucina 1, que, como eu falei anteriormente, são moléculas pró-inflamatórias, produzidas, por exemplo, por macrófagos ativados. Então, esses macrófagos ativados, eles irão produzir essas citocinas que irão desencadear o prosseguimento da reação inflamatória. Continuando ainda nos fenômenos exudativos, essa exudação celular ela vai depender da presença de moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão nós vamos encontrar no endotélio, parede dos vasos, bem como na membrana dos leucócitos. Tá? Voltando na figura, que moléculas são essas? Aqui alguns exemplos. O cialil-X, tá? Então aqui é uma glicoproteína, tá? Bem como integrinas. Tá? Tanto o cialil-X como a integrina são moléculas presentes na membrana do leucócito. Tá? Então, são moléculas de adesão leucocitária, presentes na membrana leucocitária. Mas nós temos também moléculas de adesão expressas na parede endotelial, como as selectinas ou mesmo os ligantes de integrina, tá? Como o ICAM1. Essas moléculas de adesão, tanto do endotélio quanto do leucócitos, são responsáveis pela captura, rolamento leucocitário, bem como adesão leucocitária. Então vejam que vocês têm que visualizar o seguinte: qual é o objetivo da inflamação? Deslocar um grande exército de leucócitos até o sítio inflamatório, ou seja, o local onde iniciou a inflamação. Só que, para que ocorra esse deslocamento do vaso até o tecido, inicialmente nós temos que observar uma adesão desse leucócito à parede do vaso. Somente após essa adesão, o leucócito passa pela parede e cai no tecido. Então vejo que é de extrema necessidade que ocorra a expressão dessas moléculas de adesão, tanto na parede do vaso endotélio quanto dos leucócitos. Temos vários exemplos dessas moléculas, então comentando aqui de algumas, nós temos a P-selectina. A P-selectina é expressa onde? No endotélio. Tá? O ligante para a P-selectina é o receptor leucocitário cialil-X. Uma vez que ocorre a ligação da P-selectina com o cialil-X, nós vamos observar um processo chamado de rolamento leucocitário, que a gente observa em neutrófilos, monócitos e linfócitos. Por que o leucócito gira pela parede do vaso? Justamente porque a ligação da P-selectina com o cialil-X é uma ligação fraca. Tá? Agora, se nós temos uma interação química entre ICAM1, que é uma molécula de adesão do endotélio, com CD11 e CD18, que são integrinas, que estão presentes na parede dos leucócitos, quando ocorre essa ligação ICAM1 com integrinas, nós vamos ter uma adesão do leucócito, parada desse leucócito no local de ligação e a transmigração.
transmigração é justamente a passagem desse leucócito pela parede do vaso, conhecido como diapedese. Então vejo que quando o ICAM do endotélio se liga à integrina do leucócito, o leucócito vai aderir à parede do vaso, vai parar e vai passar por essa parede. Tá? Isso mostra para nós que essa ligação ela é uma ligação forte, de alta afinidade molecular. Tá? Então esses são os fenômenos exudativos. Aqui no caso, exudação celular, passar através da parede do vaso. Quem vai passar? Leucócitos. Continuando no passo a passo, nos eventos que caracterizam uma inflamação aguda, dentro desses eventos celulares nós temos a fagocitose. Então, uma vez que esse exército de leucócitos é deslocado até o sítio inflamatório, esse grande exército irá conter ou neutralizar esse estímulo inflamatório, esse agente nocivo, que por sua vez pode ser uma célula necrótica ou mesmo um agente infeccioso. Uma vez que esses leucócitos chegam até esse sítio inflamatório, eles irão fazer um processo chamado de fagocitose. Tá? Então a fagocitose ela vai ocorrer justamente na tentativa de eliminar esse agente nocivo. Então, uma vez que esse agente nocivo for fagocitado, dentro do fagócito, que pode ser um macrófago ou um neutrófilo, ocorrerá um processo de liberação de enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas irão degradar, destruir o agente nocivo que foi fagocitado. Então, na figura aqui, nós visualizamos um fagócito, tá? Que fagocitou 2 fungos. Então, aqui no caso, Candida albicans. Tá? Quais são as etapas dessa fagocitose? Então, essas etapas são caracterizadas pela aproximação ao agente agressor, ao agente nocivo, aderência ou adesão desse agente nocivo ao receptor leucocitário. Esse agente será englobado, ou seja, ingerido, ingestão. Ocorrerá já internamente o processo de desgranulação, tá? Em que nós visualizamos a liberação das enzimas proteolíticas do fagócito, e uma vez que essas enzimas entrem em ação, o agente será neutralizado, ele vai entrar em morte, tá? Levando à digestão da partícula fagocitada. Então, visualizamos aqui no esquema, na figura esquemática, exatamente essas etapas da fagocitose. Então, nós temos inicialmente o reconhecimento e ligação. Então, aqui uma partícula bacteriana. Vejo que essa partícula irá se ligar a receptores do fagócito. Tá? Então, a bactéria se ligando ao receptor. Uma vez que ocorra essa aproximação e essa adesão, essa partícula bacteriana sofrerá o processo de englobamento. Tá? Então, a membrana do fagócito se fecha em torno do micróbio, da bactéria. Tá? Uma vez que ocorre esse englobamento, nós visualizamos a formação de vesícula, de uma vesícula chamada de fagossoma. Dentro, internamente a esse fagossoma, nós visualizamos a partícula bacteriana. Esse fagossoma, por sua vez, irá se unir a uma organela citoplasmática chamada de
lisossoma. Sempre lembrando qual é a função de um lisossoma: digestão intracelular. Tá? Esses lisossomos são caracterizados pela presença de enzimas digestivas. A união do fagossoma com o lisossoma dará origem a uma vesícula chamada de fagolisossoma. Dentro do fagolisossoma ocorrerá a destruição da partícula bacteriana. Essa destruição se dá pela liberação e pela ação dessas enzimas proteolíticas, bem como a ação de radicais livres. Então, esses radicais livres irão destruir essa partícula microbiana. E qual é o contexto das citocinas e inflamação? No artigo dado referente à inflamação em doenças neurodegenerativas, foi comentado que nós temos citocinas pró-inflamatórias, são citocinas que vão estimular uma reação inflamatória, um processo inflamatório, e as citocinas anti-inflamatórias, que apresentam uma função antagônica, bloqueando, inibindo a inflamação. Tá? Então, a interação desses dois perfis inflamatórios irá desencadear o prosseguimento da inflamação no determinado tecido. Então, tanto infecções quanto uma lesão tecidual presente no sistema imune inato, tá? Irão desencadear a produção de citocinas pró-inflamatórias. Tá? Então, essas infecções, essa lesão tecidual, então, por exemplo, uma necrose tecidual, são estímulos que irão desencadear respostas imunes inatas, tá? Que é a inflamação, a partir da produção e liberação dessas citocinas, TNF, fator de necrose tumoral, interleucina 1 e interleucina 6. Como citado, essas citocinas são citocinas pró-inflamatórias, que irão desencadear uma reação inflamatória aguda. A presença dessas moléculas irão desencadear alguns efeitos, que podem ser efeitos sistêmicos ou mesmo efeitos locais. Então, vejam no presente esquema que as próprias células endoteliais agem nesse contexto da inflamação. Então, nós vemos aqui as moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão, elas são expressas durante a inflamação através de estímulos de citocinas pró-inflamatórias, como TNF ou interleucina 1. Lembram lá do ICAM, aquela molécula de adesão expressa na célula endotelial, que será responsável pela adesão leucocitária? Então, vejam que essa molécula de adesão, ela somente será expressa por estímulos de citocinas, como TNF e interleucina 1. Tá? Esse TNF também, ele será responsável por aumentar a permeabilidade vascular. Tá? Então, a gente visualiza aqui que as células endoteliais, elas irão se afastar, levando à formação de um espaço, de um poro, aumentando dessa forma a permeabilidade vascular. Então, vejam, a mensagem dessa figura é justamente mostrar o quê? Que as citocinas pró-inflamatórias, como TNF e interleucina 1, são citocinas que irão agir em alterações teciduais, principalmente em vasos, né? Então, aqui células endoteliais, que são alterações características de uma inflamação aguda. Tá?
Essas citocinas também, elas serão responsáveis pela ativação de leucócitos, como neutrófilos e macrófagos, tá? Quando eu falo em ativação de neutrófilos e de macrófagos, eu estou dizendo que são células que vão adquirir, por exemplo, uma atividade fagocítica, tá? Essas células também irão produzir em maior quantidade, de uma forma mais eficiente, enzimas proteolíticas, radicais livres, que são moléculas que irão agir para a destruição do agente nocivo, tá? Vejam que também, uma vez que esses leucócitos estão ativos, eles irão produzir mais citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 e interleucina 6, potencializando como um efeito em cascata da inflamação. Esses leucócitos ativados também irão produzir as quimiocinas, que são aquelas moléculas quimioatrativas que irão atrair para o sítio inflamatório outros leucócitos. E quanto aos efeitos protetores sistêmicos, tá? Essas citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interleucina 1 e interleucina 6, elas irão agir nas células do nosso hipotálamo, estimulando que essas células produzam prostaglandinas, que são mediadores pró-inflamatórios responsáveis, por exemplo, pela febre, que é uma alteração fisiológica importante visualizada durante uma inflamação aguda, tá? Já no fígado, essas citocinas como interleucina 1 e interleucina 6 irão estimular que o fígado produza proteínas de fase aguda, que são moléculas que funcionarão como marcadores inflamatórios agudos, como por exemplo a PCR, proteína C reativa. A PCR é um marcador inflamatório, é um marcador de inflamação aguda, tá? Essas citocinas irão agir lá na medula óssea, estimulando um aumento na produção de leucócitos. Então veja a importância protetora dessas citocinas no contexto da inflamação. Entretanto, nós visualizamos também a presença de efeitos patológicos sistêmicos. Aquilo que eu já comentei, já enfatizei algumas vezes com vocês, que a inflamação em si é um mecanismo inato benéfico. Entretanto, ela terá que ter um início e um fim. E esse tempo entre o início e o fim não pode ser extremamente prolongado, uma vez que a perpetuação do processo inflamatório irá levar a uma destruição tecidual. Essa destruição tecidual, se for perpetuada, poderá ocasionar efeitos sistêmicos extremamente danosos ao organismo. Então, por exemplo, no coração, o TNF é responsável por inibir a contratilidade do músculo cardíaco, bem como agir no tônus do músculo liso vascular. Tá? Essas duas alterações no sistema circulatório vão resultar
em uma diminuição da pressão sanguínea, que pode levar ao choque, tá? Então, vejam que é um efeito sistêmico patológico associado a uma produção exacerbada de TNF, tá? Isso é visualizado, por exemplo, no Covid-19. Então, os estudos mostram consequências relacionadas ao Covid-19 e ao coração, tá? Justamente porque no Covid-19 nós observamos, como eu já falei também para vocês, uma exacerbação na produção de citocinas pró-inflamatórias, dentre eles o TNF, tá? Esse TNF, como eu falei também, ele vai agir no tônus do músculo liso presente na parede dos nossos vasos, tá? Então esse TNF, como já foi visualizado, ele aumenta a permeabilidade vascular, tá? Mas ele também está relacionado com a formação de trombos, tá? Então isso pode levar a uma trombose intravascular, tá? Esse TNF estimula a expressão pela célula endotelial de uma molécula chamada de fator tecidual. Esse fator tecidual é um potente ativador da coagulação, tá? Então, novamente, o TNF age na parede vascular, ocasionando uma trombose intravascular, caracterizada por uma expressão do fator tecidual, que é uma molécula que é um potente ativador da coagulação, tá? Isso também é visualizado fazendo, olha só como é interessante esse processo. No Covid-19, se vocês estiverem acompanhando a patogênese da doença, vocês estão cientes que em alguns indivíduos houve a visualização ou estabelecimento de processos trombóticos, de trombose, né? Então, aqui a explicação, a possível explicação, exacerbação, como eu falei, exacerbação na produção de citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas irão desencadear a formação de trombos, trombose. Ou mesmo esse TNF, ele é responsável por uma intensa fadiga no músculo esquelético. Olha só também como é interessante. O que a gente visualiza no Covid-19? Não somente no Covid-19, como outras doenças, tá? Como na própria gripe, por exemplo. Aquela sensação de dor muscular intensa, tá? Aquela mialgia intensa. Essa musculatura, essa dor na musculatura esquelética também está associada à produção e liberação de citocinas como o TNF, tá? Então aqui já são efeitos patológicos sistêmicos. Aqui são efeitos protetores sistêmicos. Já entrando na fase final de uma inflamação aguda, então quais são os resultados da inflamação aguda? Quais vão ser as consequências? Quais serão as consequências de um processo inflamatório agudo, tá? Então nós podemos visualizar o que nós chamamos de resolução completa, tá? Então na resolução completa observa-se a restituição da integridade anatômica e funcional do tecido. Ou seja, o tecido volta à sua normalidade, tanto anatomicamente quanto funcionalmente. Então, ele restaura a sua normalidade no local da inflamação aguda, uma vez que o estímulo nocivo foi neutralizado e eliminado.
Então, aquele agente nocivo, um agente infeccioso, digamos, ele foi neutralizado ou ele foi eliminado. Se não tem mais o agente inflamatório, todas essas alterações teciduais que foram descritas deixarão de existir. Então, não vamos mais visualizar vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, exudação plasmática, exudação celular, infiltrado leucocitário. Esse plasma que saiu será reabsorvido, será drenado. Então vejam, o tecido começa a restaurar a sua normalidade, tá? Ele volta à sua função e à sua anatomia normal. Isso é um processo regenerativo que vai depender do dano, da extensão do dano, do tipo de tecido que foi afetado ou mesmo do próprio agente nocivo estimulador da resposta inflamatória. Agora, se o tecido foi incapaz de chegar à sua restauração, ele foi incapaz de restaurar a sua normalidade, ele entra no processo de cicatrização, tá? Que é um mecanismo de reparo caracterizado pela substituição do tecido normal por tecido conjuntivo. Quando a gente lembra de tecido conjuntivo, é um tecido caracterizado por uma intensa presença de colágeno, tá? Então, cicatriz é colágeno. Cicatriz são fibras de colágeno. É um remendo, tá? Um remendo tecidual. Então, quando é que nós vamos observar a formação de uma cicatriz? Após, por exemplo, uma destruição tecidual considerável, tá? Então, como eu falei anteriormente, lembre, enquanto está ocorrendo inflamação, está ocorrendo destruição tecidual. Dependendo da extensão dessa destruição, da extensão desse dano, o tecido vai ser incapaz de regenerar, tá? Então ele vai ser incapaz de regenerar. Se ele não regenera, ele cicatriza. Ele vai ser substituído por tecido conjuntivo, tá? Então veja que vai depender do dano, tá? Se o dano for considerável, ou mesmo do tipo de tecido, tá? Então, miocárdio, por exemplo. Miocárdio é um tecido que normalmente, de forma natural, ele é incapaz de regenerar. Então, se ele sofre um dano tecidual, ele vai lançar mão de um processo de cicatrização, tá? Ele é incapaz de regenerar. Processos cicatriciais relacionados à inflamação aguda ocorrem também quando nós observamos um grande exudato de fibrina, tá? Então, inflamações do tipo fibrinosa, tá? Nesse tipo de inflamação, nós observamos uma intensa deposição de fibrina no tecido inflamado, como a gente observa na colecistite, tá? Ou mesmo esse processo cicatricial, ele é muito comum em infecções piogênicas. Infecções piogênicas são aquelas infecções caracterizadas por uma grande produção de pus, tá? Então, o tecido inflamado, ele será liquefeito, tá? Essa liquefação tecidual se dá, por exemplo, pela própria presença do agente nocivo ou mesmo pela própria ação dos leucócitos teciduais, tá? Agora, se esse agente inflamatório ele não for nem neutralizado e nem eliminado, nós vamos observar uma progressão da resposta tecidual. Então, nós vamos observar uma
perpetuação da resposta inflamatória, uma vez que esse agente nocivo ele ainda persiste no tecido. Então nós vamos observar uma migração da inflamação aguda para uma cronificação, uma transição para uma cronificação. Então, essa transição ocorre porque não houve resolução da resposta inflamatória aguda. Essa resposta ela se perpetuou durante meses, anos, tá? Então, ocorre persistência do agente lesivo, tá? Isso é muito comum em infecções bacterianas pulmonares, como na tuberculose. E quando eu falo de inflamação crônica, eu estou falando principalmente de um mecanismo de reparo chamado de fibrose. Então vejam, essas são as consequências, os resultados de uma inflamação aguda. No presente esquema, nós visualizamos o processo de resolução completa. É quando o tecido volta, restaura sua função normal. Então, o que a gente visualiza aqui? Um vaso sanguíneo, circulação sanguínea e circulação linfática. Vejam que as setas aqui, no evento 1, elas estão representando a saída tanto de líquido rico em proteínas, exudato plasmático, exudação plasmática, que irá dar origem ao edema, ao inchaço tecidual. E essas setas também estão direcionando para a saída de células, monócitos, saída de monócitos, e a saída de neutrófilos. Exudação celular, tá? Então essas setas aqui estão evidenciando a exudação plasmática e a exudação celular. O processo de exudação só foi possível porque houve aqui, aumento da permeabilidade vascular. O vaso tornou-se permeável à saída tanto do plasma quanto de células. E vejam que para chegar à resolução completa, o plasma que acumulou no tecido, ele terá que sair. Esse acúmulo não vai mais existir. Tá? O que vai acontecer com esse plasma que acumulou no tecido? Uma parte desse plasma será drenado para a circulação linfática, tá? E voltará para a circulação sanguínea. Então vai ocorrer um ciclo de drenagem desse plasma via circulação linfática, que é o evento 2 aqui que nós estamos visualizando, drenagem desse exudato plasmático. E uma parte desse exudato plasmático rico em proteína será, no evento 3 aqui, como está mostrando, fagocitado por macrófagos. Vejam que aqui vai ser muito enfático no processo de resolução completa a ação dos macrófagos, tá? Então vejam que os macrófagos terão papel central nesse processo de resolução completa. Aqui nós já visualizamos esse primeiro papel, qual é? Reabsorção de uma parte do exudato plasmático. Então, esse exudato plasmático que será drenado para a circulação linfática e uma parte reabsorvida através da fagocitose por macrófago, isso vai ocasionar uma diminuição do edema. Vejam também que esses leucócitos que saíram do vaso e caíram no tecido, formando infiltrado inflamatório, eles irão desempenhar suas respectivas funções no processo inflamatório, neutralizando ou destruindo o agente nocivo,
Uma vez que o seu papel foi desempenhado, esse leucócito irá entrar em processo de morte celular. Então, eles entrarão em apoptose. Esses leucócitos apoptóticos novamente serão fagocitados pelo macrófago, tá? E tecido que foi destruído durante a inflamação aguda, então tecidos necróticos, esses resíduos teciduais também serão fagocitados pelo macrófago. Então foi aquilo que eu falei ainda há pouco. O macrófago ele terá um papel fundamental no processo de resolução completa, ou seja, de volta à normalidade do tecido após uma inflamação aguda. Então, novamente, ele irá fagocitar exudato plasmático, vai fagocitar restos apoptóticos de leucócitos e restos de tecidos necróticos. Então, vejam que aqui a gente está observando claramente que o macrófago ele está limpando, então, entre aspas aí, ele está limpando, fazendo uma limpeza tecidual, ele está, digamos, organizando a casa. O tecido está desorganizado, foi destruído, sofreu lesão, células teciduais sofreram lesão, tá? E o macrófago, por sua vez, ele está organizando o tecido, está limpando esse tecido, preparando para o reparo. Então, o macrófago, ele limpa, tá? Ele organiza, reorganiza o tecido e, ao mesmo tempo, produz e libera fatores de crescimento, tá? Fatores de crescimento que irão formar novos vasos sanguíneos, bem como estimular a proliferação de fibroblastos, que irão agir no reparo tecidual. Uma vez que esse macrófago desempenha sua função, ele também entrará em morte por apoptose. Então, o presente esquema mostra a resolução completa. Entrando na parte final da aula, nós temos a inflamação crônica, que, como já foi mostrado anteriormente, ocorre devido à persistência do agente inflamatório, uma vez que ele não foi nem neutralizado nem destruído, tá? Então, a inflamação crônica é uma inflamação prolongada, perpetuada, semanas ou meses, tá? Na qual ocorre inflamação ativa, tá? É óbvio, tá? É óbvio. Se o agente inflamatório não foi nem destruído nem neutralizado, essa inflamação ela ainda está o quê? Ativa. Se essa inflamação ainda encontra-se ativa, obviamente que nós vamos ter o quê? Destruição tecidual. Agora, um detalhe importante: na inflamação crônica, enquanto ocorre destruição tecidual, ocorre também a tentativa de reparo desse tecido, tá? Então, são processos simultâneos: destrói, dano tecidual e, ao mesmo tempo, tenta-se reparar esse dano. Agora, esse reparo ele é quase que exclusivo através de um processo chamado de fibrose. Então, o tecido normal vai ser substituído por fibras de colágeno. Isso a gente observa, por exemplo, numa cirrose hepática, tá? Então, numa cirrose hepática, nós visualizamos a presença de nódulos fibróticos no tecido hepático, tá? Então, esses nódulos fibróticos eles foram formados a partir de um processo inflamatório prolongado,
um processo inflamatório crônico. Em que contexto? Por exemplo, alcoolismo. Então, agressão durante meses, anos, por álcool, que vai causar uma hepatotoxicidade, uma destruição de hepatócitos, tá? Ou mesmo infecções virais, vírus da hepatite, tá? Nesses dois contextos, nós podemos observar a evolução para uma cirrose hepática, que é caracterizado pela presença de nódulos fibróticos. Quais são as causas de uma inflamação crônica? Primeira causa, infecções persistentes por micro-organismos. Foi o que eu falei ainda há pouco. Se o agente persiste, obviamente que a inflamação se perpetua. Ela ainda fica o que? Ativa. Temos vários exemplos de infecções em que ocorre perpetuação desse agente infeccioso. Então, na tuberculose, por exemplo, na sífilis, por exemplo, tá? Esses agentes infecciosos que persistem no tecido, eles têm em comum uma característica interessante. Qual é? A baixa toxicidade. A presença desses agentes infecciosos garante uma baixa toxicidade. O que eu quero dizer com baixa toxicidade? É como se o nosso sistema imunológico não conseguisse identificar a presença desse agente infeccioso no tecido. Uma vez que o nosso aparato imune não identifica a presença desse agente infeccioso, não ocorre a formação, a produção de uma resposta. E essa resposta, ela vai acontecer de uma forma mais tardia, tá? Então isso é o que nós chamamos de hipersensibilidade tardia. Muito comum na tuberculose, por exemplo, tá? Então muitas vezes o indivíduo está com o bacilo causador da tuberculose, tá? O indivíduo entrou em contato com o bacilo. Esse bacilo tem uma característica muito interessante, que é se instalar no interior de macrófagos. Ele conseguiu, de forma coevolutiva, persistir dentro dos macrófagos, tá? Então, após um certo tempo, digamos meses, alguns anos, caso o indivíduo tenha uma baixa de imunidade, tá? Ocorre o que a gente chama de infecção secundária, tá? E o indivíduo manifesta a doença tuberculose. Ou seja, ele estava infectado sem a doença e, de forma tardia, ele começa a desenvolver a tuberculose. Então, é uma hipersensibilidade tardia. Outra causa de uma inflamação crônica é a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Esses agentes podem ser exógenos ou endógenos, né? Exemplo, sílica. A sílica é uma partícula exógena responsável por uma alteração patológica chamada de silicose. Na silicose, o indivíduo progride para uma insuficiência respiratória, tá? É muito comum em trabalhadores de minas, tá? Após meses, anos de exposição à sílica, essa sílica se deposita no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar, e com o passar do tempo, ela vai estimulando uma fibrose pulmonar, tá? Então, por isso que o indivíduo que tem a silicose, ele tem uma dificuldade na respiração, tá? Ele tem uma dificuldade para respirar, justamente devido a essa fibrose pulmonar, tá? A sílica,
é uma partícula de baixa toxicidade. Tá? Outra causa, outro agente tóxico é o que a gente visualiza na aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas de gordura, ou melhor dizendo, deposição de placas de gordura na parede das artérias. É um processo crônico que leva anos para acontecer, devido à exposição de lipídios tóxicos que estão circulando no nosso plasma. Tá? Então, ao longo de anos de exposição, esses lipídios vão se depositando na parede da artéria, formando o que a gente chama de placa de ateroma, aterosclerose. Então, veja aqui algo de interessante. Quando eu falo de inflamação crônica, eu tenho que lembrar dessas palavras: persistência, prolongada, né? Ou mesmo uma causa de inflamação crônica são doenças inflamatórias imunomediadas. Essas doenças inflamatórias imunomediadas são doenças autoimunes, elas têm um caráter crônico, tá? Então, isso que a gente observa na asma, tá? Então, temos a asma aguda, a asma crônica, na artrite reumatoide, ou mesmo na esclerose múltipla, porque essas doenças têm em comum um contexto autoimune, né? Então, nós vamos observar uma ativação excessiva ou inapropriada do sistema imune, que vai caracterizar as doenças autoimunes, que são reações imunes contra o próprio corpo. Essas doenças são caracterizadas pela presença de autoantígenos. São antígenos próprios. Esses antígenos, por eles serem próprios, eles vão desencadear uma reação imunológica autoperpetuada. Tá? Como são antígenos próprios, que sempre vão estar lá no indivíduo, no tecido do indivíduo, isso vai desencadear uma resposta crônica, perpetuada. Tá? Logo, o dano tecidual vai ser crônico através de inflamação. Muito comum em doenças alérgicas. Quais são as características morfológicas de uma inflamação crônica? Um infiltrado formado principalmente, olha o que eu estou falando, principalmente por células mononucleares. Lembra que eu falei no início da aula da inflamação aguda? Na inflamação aguda, a gente visualiza principalmente neutrófilos, tá? No infiltrado inflamatório. Quando eu penso em inflamação crônica, eu penso em células mononucleares. Que células são essas? Macrófagos e linfócitos. A destruição tecidual ela é persistente, é óbvio. O agente inflamatório ele persiste no tecido, logo a inflamação ela é ativa. Se ela é ativa, a destruição tecidual é persistente. Mas lembra que eu falei que enquanto o tecido está sofrendo dano, tá, devido à persistência da resposta inflamatória, tenta-se reparar esse dano. Essa tentativa de reparo se dá através da cicatrização. Então, o tecido que foi danificado será substituído por tecido conjuntivo, que é rico em fibras de colágeno, caracterizando uma fibrose. Tá?